Eu quero falar um pouquinho do discurso de despedida da Rosa Weber, que deixou o STF, e também do discurso de posse como presidente do Supremo do Luiz Roberto Barroso. Sobre a Rosa Weber, eu recomendo muitíssimo o artigo escrito pelo antropólogo Flávio Gordon para a Gazeta do Povo. O discurso da Rosa Weber, como escreveu o Flávio, foi um manifesto infanto-juvenil de uma guerreira da justiça social. Bom, esqueçam essa história de justiça social, isso não existe. Existe justiça, que deve considerar todo mundo igual. É a mesma coisa com o tal politicamente correto. Esse advérbio não cabe, ou é correto ou não é. A Rosa Weber falou como uma feminista, né, que é contra a vida, a família, os homens e as próprias mulheres, que é contra o feminino. Você pode dar uma olhada na resenha literária que eu fiz sobre o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campagnolo. Está disponível no meu canal no YouTube. A ex-presidente do STF, que deixou a corte, disse que atuou por aqueles que não têm vez nem voz. Bom, os ministros do Supremo, eles não existem para isso, para dar voz a alguém. Eles têm de fazer com que a Constituição seja cumprida. Depois, o óbvio, os bebês no ventre das mães que a Rosa Weber quer condenar ao assassinato, eles têm voz? Para piorar, a Rosa Weber resolveu dizer toda contentinha que os presos do 8 de janeiro, na Papuda e na Colmeia, aplaudiram o Alexandre de Moraes quando ele esteve nessas penitenciárias. Isso foi desmentido por presas e você pode ver o depoimento delas no último programa 4x4. Dê uma olhada no vídeo do programa para saber o que realmente aconteceu na Papuda e na Colmeia. Foi mais um caso de humilhação, de escárnio, de deboche, de tortura, terror, medo, ameaça. Mais ou menos como na Coreia do Norte, sabe como é que é? Todo mundo tem de chorar quando mandam chorar. Todo mundo tem de rir quando mandam rir. Aplaudir quando mandam aplaudir. A Rosa Weber e o Barroso, em seus discursos, defenderam os direitos das minorias. Vamos repetir? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. De novo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O discurso do Barroso foi o de um candidato à presidência da República, não de um juiz. Ele falou de combate à pobreza, de desenvolvimento, de educação básica, de saneamento básico, de habitação popular. Ele é um ministro do STF, agora presidente do Supremo. Esses não são projetos dele, são projetos de partidos políticos. O STF é o guardião da Constituição e ponto. E não dá para inventar uma Constituição própria. O problema é que o Barroso se considera um ser iluminado, alguém que sabe o que é melhor para todos nós, e não importa a questão. Ele acha o povo ignorante, acha que o povo não tem capacidade de saber o que é melhor para si próprio. O Barroso falou de novo em empurrar a história para onde ele acha correto. E isso significa abolir o debate público. O Barroso teve o desplante de dizer que, se existem críticas a decisões e posturas do Supremo, é porque a comunicação da Corte precisa melhorar, que os mal-entendidos têm que ser eliminados. Quer dizer, o povo não faz críticas a ministros do STF porque há muita coisa errada na conduta deles. É por falta de compreensão. O Barroso se manifesta e age politicamente faz tempo. Ele já falou, por exemplo, abertamente em distribuir investimentos dos mais ricos para os mais pobres. No último 4x4, a gente mostrou o comportamento político do Barroso.
o que ele já disse aqui no Brasil e em andanças pelo mundo. E faltou até incluir o que ele disse na sabatina no Senado, quando foi indicado ao STF pela Dilma em 2013. Foi assim: quando o legislativo não atua, mas existem interesses em jogo, aí sim o judiciário precisa atuar. E ele passou na sabatina, mesmo falando em interesses, rasgando as leis, a independência e a harmonia entre os poderes. Ora, se o judiciário pode legislar, o legislativo também pode julgar. Quando o judiciário se omite, não julga, deixa prescrever ou arquiva processos, o legislativo pode, por conta dessas omissões, assumir um julgamento? Não, claro que não. É um raciocínio que não deveria valer para nenhum dos lados. O que a gente espera é que o Barroso introjete mesmo duas coisinhas que ele falou no discurso de posse. Que ele passe a ser humilde e um servidor da Constituição. Se ele não conseguir levar isso adiante, o Congresso vai ter que agir para botar tudo no lugar. É o único jeito.